Fechar. Então, boa tarde também para o pessoal de casa que já está nos vendo, a gente aqui conversando. Tem mais uma pessoa para chegar no presencial, mas enquanto não chega, a gente já começa a nossa aula, até para não atrasar muito para todo mundo, que a ideia hoje é a gente falar sobre o Cookidoo, né? O Cookidoo que é essa plataforma de receitas que tem dentro da Thermomix. Então, a gente acessa esse sistema pela máquina, celular e pelo computador. Então, a ideia dessa aula é mostrar como eu mexo em cada uma das situações, porque é aquilo que eu sempre digo, não adianta de nada a gente ter uma Thermomix, que é uma Ferrari na cozinha, e a gente não saber usar na sua totalidade. Pode ser tanto faz, como você preferir, se você está bem aí, não tem problema. Até, Inês, podia colocar mais para cá, né? Porque daí vai ficar retinho na máquina. O que você acha de colocar a câmera aqui? E aí, se alguém chegar, daí senta aqui, ó, porque daí fica bem retinho, que aí vai enxergar melhor, eu imagino, né? Assim. E então a ideia é assim: o Cookidoo ele tem tantas funcionalidades que são legais que se a gente não sabe mexer, não tem um propósito do que para que eu vou pagar uma anuidade se eu não uso, né? Então, quando a gente entende todos os benefícios que ele tem, é que aí a gente consegue perceber o quanto ele é importante. E aí a gente vai fazer o cálculo. Pô, US$ 65 ao ano é um valor que, ok, eu estou usando. Se a gente for ver mensalmente, esse valor fica mais ou menos R$ 350 no ano. O quanto que isso dá, né, mensal? É menos do que uma assinatura de uma televisão, que às vezes a gente tem vários streamings e só usa um, né? É sempre assim. Então, o que acontece? Eu fiz alguns slides que até as meninas depois compartilham com vocês, não tem problema nenhum, mas ele é só para a gente guiar algumas informações. Não é nada que também precise saber de cor e salteado. Que a gente chama ele de coração da Thermomix porque ele é uma parte muito importante do equipamento. Funciona? Thermomix funciona sem Cookidoo? Funciona. Então, se porventura eu não quiser pagar anuidade, não quero mais ter o Cookidoo, máquina vai funcionar? Vai. O que ela não vai ter? Receitas guiadas, não vou mais ter a pesquisa de receita, lista de compras, cardápio, a receita no passo a passo, isso já não vai mais funcionar. As outras coisas funcionam. Tá? Então, é uma opção, mas eu sempre falo que eu acho que vale muito a pena. Uma das grandes facilidades que eu vejo nesse sistema é a cozinha guiada, porque aí você pesquisa uma receita, são mais de 95 mil receitas no mundo todo, pesquisou a receita, colocou para fazer na máquina e você só vai lá no passo a passo. Segue o que ela está mandando fazer. Coloca a tigela, tira a tigela, coloca o pote. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Pode ficar à vontade, não tem problema. Pode sentar aqui na frente, tá? Não tem problema. Então, esses detalhes de a gente simplesmente seguindo o que ela está pedindo vai fazer com que a receita dê certo no final. Por isso que a gente fala, mesmo que a pessoa não saiba cozinhar, se ela seguir, ela vai ter aquele resultado. Aí já aconteceu de alguns clientes dizerem assim, mas eu fiz uma receita e não ficou necessariamente igual como eu gostaria, ficou com muito líquido no final, ou ficou muito seca no final. Aí é claro que a gente às vezes precisa de alguns ajustes. Se eu pego uma receita, por exemplo, espanhola, o tipo de arroz que eu tenho na Espanha é diferente do arroz que eu tenho aqui no Brasil. Então, apesar de ser arroz, tem algumas características um pouquinho diferentes. Isso não quer dizer que a receita vai dar errado. Porque dar errado completamente, isso nunca vai acontecer. Né? Então, às vezes, é ajuste por algum ingrediente, ou não tem um determinado tempero, que é muito característico fora, em algum país específico. Do mesmo jeito que, assim, todo mundo acessa as receitas de todo mundo. Então, por exemplo, a pessoa está lá na Alemanha e ela quer fazer o nosso pão de queijo. Ele não vai achar polvilho, porque não é uma farinha comum, né? Às vezes, em alguns mercadinhos brasileiros fora, tem encontra. Na Tailândia, não vai encontrar um polvilho, né? Então, são coisas que muitas vezes acontecem, mas, de forma geral, dá para reproduzir essas receitas. Então, quando a gente liga a máquina, para a gente acessar o Cookidoo, antes disso, quando a gente liga a primeira vez a máquina,
a gente já vai ter a configuração inicial. Então, a gente vai colocar o país, que a gente vai selecionar o Brasil, o idioma português Brasil, vai colocar o Wi-Fi, vai colocar o login e senha, que a gente faz logo que compra a máquina, né? Recebeu o login e senha, vai acessar o site, fez o cadastro, confirmou o e-mail, já está tudo prontinho. Então, eu vou logar na máquina, esse mesmo login, e vou baixar o aplicativo. Posso utilizar através do site do Cookdu? Deixa eu já até... Eu vou ficar fazendo troca simultânea aqui das telas para ir mostrando isso para vocês, tá? Deixa eu trocar minha telinha. Então, posso acessar pelo site do Cookdu? Posso. Ele está abrindo, daqui a pouco ele se conecta lá. Eu posso abrir pelo computador, pelo tablet, que vai ser um navegador. E posso abrir pelo celular através do aplicativo. Eu sempre recomendo fazer pelo aplicativo, que aí vocês vão na lojinha do seu celular e vai baixar esse aplicativo lá na lojinha, o aplicativo é Cookdu. Por que eu acho mais fácil o aplicativo? Porque a gente está com o celular na mão o tempo inteiro. Tá? Computador, não. Então, às vezes você vai ter que abrir o computador, ligar o computador e tal, e o celular, aonde quer que você vá, você está com o celular. Então, eu acho a forma mais fácil de trabalhar com acesso às informações do Cookdu através do celular. Mas funciona igual Opa, ele não trocou minha tela. Ah, eu acho mesmo que é o modo dele. Peraí. Agora foi? Não. Hum, pronto. Então, assim, é o mesmo, tudo que a gente vê no site é o que a gente vê no aplicativo e é o que a gente vê na tela da máquina. Então, quando a gente abre, já está conectado. Eles são espelhos. Tá? Então, o que eu mexer no aplicativo, que eu pesquisar uma receita, que eu colocar numa pastinha, que eu colocar para cozinhar hoje, vai espelhar na máquina. Algumas funções só são do aplicativo ou do navegador. Por exemplo, lista de compras. Eu não faço na máquina, eu faço no aplicativo. Eu vou falar, sempre que eu falar aplicativo, respalda para o site também. Aí tudo igual. Montagem do cardápio, eu faço no aplicativo, mas eu vejo na máquina. Vejo na máquina e eu executo a receita no passo a passo na máquina. Tá? E eles se conversam. Então, eu não preciso, por exemplo, vocês vão ver, eu vou selecionando receitas que eu vou mostrar para vocês, ela vai aparecer automaticamente no menu. Eu não preciso ficar conectando mais nada e tal. Às vezes, é uma questão de uns minutinhos, é para ser instantâneo. Mas, dependendo do Wi-Fi, do quanto o Wi-Fi está longe da cozinha da gente, então pode dar aí, né, um delay, mas é para responder tudo rápido, tá? Só voltando aqui para eu lembrar das coisinhas que eu tenho para falar para vocês, uma outra coisa que é importante é em relação à execução das receitas, o quanto muitas vezes a gente economiza de tempo, porque você não precisa pegar uma receita, testar a receita, ver se aquilo vai dar certo e muitas vezes se decepcionar que deu errado. Ela já vai dar certo. Você consegue fazer pesquisa através de produtos que você tem em casa. Então, você abriu a geladeira, eu tenho brócolis e beterraba. E tenho aqui na minha despensa massa. Você pode colocar essas 3 palavras e vai retornar na pesquisa receitas que usem esses ingredientes. Então, você consegue ir olhando o que você tem em casa e aproveitar, porque às vezes você chega em casa, o que eu vou fazer com essa beterraba? Aí fica, não lembra de nada, não lembra de nenhuma receita, passa. E o tempo vai passando, quando você vê, estragou, você vai ter que jogar fora. Dessa forma, você pesquisa e isso vai te dando uma inspiração. Né? Vai ter muita coisa com beterraba, algumas que você vai gostar, outras que nem tanto, mas você vai se inspirando para poder fazer uma preparação com um determinado ingrediente. Tá? E a questão, por exemplo, também de economia, que muitas vezes a gente sai muito para comer na rua, né? E quando a gente sai, não quer dizer que eu nunca mais vou sair para comer, mas quando eu tenho uma máquina que consegue cozinhar para mim de forma mais prática,
e rápida, né? Assim, ágil, até eu sair de casa, estaciona, né? Vai até o local, estaciona, entra no restaurante, espera o restaurante, espera o atendimento, paga, pega o carro, pagou o estacionamento, volta para casa, pegou o trânsito. Quer dizer, quanto tempo você perdeu nisso? Às vezes um delivery, você vai chamar o delivery. Você precisa, às vezes, de 50 minutos, 1 hora para receber uma refeição. Tem refeições que ficam prontas em 30 minutos. Então, é bem mais rápido, né? As meninas colocaram uma aguinha, agora que eu me lembrei aqui. Pede para elas colocarem uma aguinha, ou pode até deixar aqui, ó, Elis. Pedir para elas, daí já aproveita. Pede para mim encher minha garrafinha. Obrigadinha. Tanto faz, tanto faz. Não, não tem problema. E a gente vai ficando aqui também, ar fica ligado, vai ressecando. A gente sempre deixa uma aguinha aqui. Mas foi muito bem lembrado. Então, assim, acho que é uma praticidade muito grande que a gente tem e um benefício, já que a gente tem uma máquina com um tamanho potencial, que a gente utilize isso na sua totalidade, né? Então, aqui os dispositivos eu já falei, a anuidade também, né? Então, quando vocês compram a Thermomix, tem 4 meses de gratuidade para conhecer o sistema, para ver como é que ele funciona, e só depois é que faz o pagamento. Quando faz a assinatura, né? Quando coloca lá os dados e tal, já fica ativado para esse pagamento acontecer, mas você pode ir lá cancelar se você não gostar. O que eu recomendo? Nesses 4 meses gratuitos, usa o Cookiedook, aproveita ele, explora ele, até para poder chegar no final, no momento em que você receber a notificação, haverá a cobrança da sua assinatura, porque tudo isso é avisado, vocês vão receber por e-mail, recebe no próprio aplicativo, aparece aqui uma mensagem. Aí você vai poder ter segurança de dizer, eu realmente gostei, quero continuar, então eu vou fazer o pagamento. Porque também não adianta muitas vezes a gente pagar por uma coisa que não vai usar. Mas eu vejo que tem clientes que no meio do ano a gente teve o aumento e uma troca desse período. Antes era um período de 6 meses de teste, e eu via que tinha clientes que não usavam. Aí chegava no dia de pagar, não sei se eu pago, não sei se eu uso, não sei o que. Então, é que você não testou, né? Não me dá mais 6 meses, mas aqui não tem. Porque não é a gente que coordena isso. Isso é coordenado através da Vorvec, que é a empresa que produz a Thermomix, que fabrica a Thermomix, e isso é igual no mundo inteiro. Lá na Tailândia, o processo é o mesmo, na China é o mesmo, na Argentina é o mesmo, é tudo igual. Então, por isso esse período ele é importante para conhecer, testar, mexer, para ver se de fato vai valer a pena para cada um. Tá? Aí a gente vai começar efetivamente mexer, que é a parte mais legal de tudo isso. Né? Então, assim, quando a gente está na tela da máquina e a gente tem, né, essa barra de pesquisa, é a mesma que aparece lá no aplicativo e também no site. E a gente vai usar ela da mesma forma nas 3 opções. Então, por exemplo, como eu estava falando antes de uma beterraba, eu posso tanto pesquisar, pensem que isso é como uma barra no Google. Só que, claro que a gente vai pesquisar coisas relacionadas à comida, que a única resposta que ele vai me dar é em relação a receitas. Então, eu vou colocar, por exemplo, beterraba, só o nome de um ingrediente. Ou eu vou colocar sopa de beterraba, salada de beterraba, soufflé de beterraba. Ou eu vou colocar o nome de uma receita, ou eu vou colocar o nome de um ingrediente. Isso vale para qualquer uma delas. Então, só para a gente já ir mostrando, vamos colocar aqui. E qual que é a diferença? Ó, tá vendo que como demora um pouco mais na máquina, ó, aqui ele já abre. O processador da máquina sempre vai ser mais lento do que o processador de um celular. Por isso que eu falo, posso pesquisar na máquina? Pode. Mas, se você está com o celular na mão, é bem mais rápido para você escrever, até pela habilidade que a gente já tem, né, da digitação, e você vai ter uma resposta bem mais rápida, tá? Mas a mesma pesquisa pode ser feita aqui e lá no site também, tá? Então, beterraba, pesquisou. Então, o que ele vai me trazer? Ó, ele me trouxe aqui, deixa eu ver se eu não estou com filtro, que eu quero mostrar para vocês sem filtro. Ele me trouxe aqui 98 resultados de
receitas com beterraba, tá? Eu vou colocando aqui, que daí vocês vão enxergar mais fácil também, tá? E a gente vai vendo simultâneo. Ó, 98 resultados, tá? São os mesmos resultados nos 3 locais. E aí, o que acontece? Aí você começa a olhar. Eu vou fazer aqui que vocês vão enxergar mais fácil, tá? Mas é a mesma coisa que eu estivesse olhando aqui. Ah, risoto de beterraba, creme de beterraba, falafel, beterraba com maçã, suco. Aí vamos dizer assim, poxa, mas eu queria específica brownie de beterraba. Gente, brownie de beterraba. Você não tinha visto ainda, hein? Brownie de beterraba. Focaccia de beterraba. Olha essa focaccia, Aninha. Olha assim, rosinha. Que bonitinha. Que a gente sempre faz focaccia aqui. Romos, massinha de beterraba. Ah, essa aqui é uma receita nossa, ó. Sanduíche de frango com maionese de beterraba. Então, vamos dizer assim, poxa, mas eu queria ver quais são as receitas. Vou falar primeiro do país. Então, Brasil. Quero ver quais são as receitas do Brasil, né? Que é a grande dúvida que as pessoas têm. Como eu acho as receitas do Brasil? Ou como eu vejo só receitas que sejam de entrada? Ou só de prato principal? Para tudo isso, a gente usa filtro. E os filtros, eles estão disponíveis aqui, então, na tela da máquina, do lado direito superior, tem a palavrinha filtro, é só apertar aqui. No aplicativo, apertou? No aplicativo, é logo abaixo da barra, a palavra filtro, e aqui, tá aqui embaixo também, ó, filtro. Aqui, o mais parecido do aplicativo é o que a gente vai ver no site, por isso que eu vou fazendo muita coisa aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Clicou em filtro, ele vai abrir todas as opções de filtros que eu tenho. Categoria, ingredientes que eu quero que estejam juntos. Show? Aí, isso, clica aí. Isso. Aqui, ó. Vem aqui em explorar. Primeiro a gente vai voltar do início. Agora clica na barrinha, coloca, por exemplo, beterraba. E aí aparecem os filtros, tá? Então, por exemplo, eu quero uma receita que não tenha, sei lá, pepino. Eu não odeio pepino, não quero nada com pepino. Ingredientes excluídos. Então, eu posso, inclusive, eliminar algum ingrediente que eu não goste e que eu não queira ver nas minhas receitas. Posso colocar por grau de dificuldade, por tempo de preparação. Ó. Então, eu quero uma receita super rápida, uma receita de 30 minutos. Você seleciona aqui, tá? Quantidade de porções, as avaliações. E aí, vocês vão indo até o final. O que vocês vão achar? Aqui embaixo, ó, por idioma ou país ou região. Então, é aqui que, por exemplo, se eu colocar Brasil, eu posso simplesmente selecionar português, ó, inclusive ele já me diz, ó, os 97 resultados que eu estou vendo são em português. Mas eu vou dizer, eu quero só especificamente as do Brasil. Tem 4 receitas, ó. A gente tem essas 4 receitas do Brasil que tem beterraba, tá? O nosso volume de receitas, ele é menor do que, por exemplo, comparado a Portugal, que tem a mesma língua que a gente. Então, por isso que eu sempre sugiro, ao invés de filtrar por país, filtra por língua, filtra por idioma. Ah, eu quero tirar o filtro. Tá vendo que aqui, ó, tem um xizinho do lado do Brasil? Clica no xizinho, ele vai voltar para o início, aplica filtro de novo. E agora eu vou escolher, então, português. Vocês conseguem fazer a mesma coisa no aplicativo, tá? E aí eu já tenho elas aqui. Agora, imagina que eu vou filtrar ainda mais. Eu quero só receitas de sopas. Ó, então, vou clicar aqui em sopa, mostrar resultados. Eu tenho 13 sopas de beterraba em português. Tá? Então, assim, é dessa forma que a gente vai utilizando os filtros. E isso faz no aplicativo, faz na máquina. Isso é igual nas 3 opções. Tá? Agora, vamos imaginar, eu vou pegar aqui aleatoriamente, vou pegar essa primeira aqui, que tá uma foto super bonita. Vou abrir ela. Então, vou abrir
Deixa eu abrir a mesma aqui, que daí a gente vai acompanhando aqui nos três. Também você pode filtrar por acessórios. Pode. É um cortador, é o cutter. Você vai achar receitas com cutter, porque ele é como um cortador, um ralador. Deixa eu selecionar aqui o Brasil. Opa, peraí que eu saí. Ai, que alívio quando eu desliguei esse forno. Tá vendo? E normalmente, tá vendo? Raladinha. E eu normalmente pego nessas aulas os ingredientes assim, bem aleatórios que a gente nunca pensa que tem um monte de coisa. Com brócolis também. Tem muita receita com brócolis. Que a gente só pensa em brócolis cozido no vapor, brócolis gratinado com molho branco, no máximo um suflezinho de brócolis. Tem muita receita com brócolis, muita. Ó, então estamos com a mesma receita nas três opções, tá? É só para eu poder mostrar para vocês que no aplicativo ou lá no computador, deixa eu ir mais pertinho. Ah, posso virar aqui, Elimes? Que daí eu vejo se eu estou posicionada para o pessoal de casa ver. Ó, então, se a gente vai passando assim, o que, que a gente vai ver da receita? A gente vê toda a parte inicial, dificuldade, tempo de preparo, quantidade de porções, os ingredientes, o modo de preparo, se tem alguma dica, né? Olha, que ele até fala, dica, sirva com cebolinha, receitas que possam ser similares, que ele entende que a gente pode gostar. E então tudo isso está dentro da receita. É a mesma coisa que a gente vê aqui na tela da máquina, só que aqui ele não me dá sugestões de receitas complementares. Aqui ele só me mostra a receita, tá? Ele não vai me dar sugestões como eu tenho no aplicativo ou no site. Agora, eu vou até sair daqui, tá? Para que vocês vejam. Ó, tirei a receita, tirei a pesquisa da máquina, tá? Agora vamos imaginar assim: estou lá no aplicativo ou no site. Poxa, gostei muito dessa receita. Aí a gente começa a andar, né? Imagina que é a mesma coisa no aplicativo, tá? Você começa a ver as sugestões dele aqui embaixo. Nossa, sopa creme de ervilha. Interessante. Aí você entra no creme de ervilha. Aí você começa a olhar, você gostou. Todas as receitas, elas estão vinculadas a coleções, tá? Então, sempre vai aparecer isso aqui no site ou no aplicativo. Aí vamos dizer que você se interessou, receitas salgadas, deixa eu entrar para ver o que tem nessas receitas salgadas. Aí você começa a andar. Soufflé de brócolis, sopa do campo, sopa letejana, aí você começa a olhar. Nossa, adorei essa lasanha. Lembra onde a gente começou, né? Lá na beterraba, tá? Lasanha. Nossa, que lasanha maravilhosa, que incrível, e não sei o que. Ele começa a te dar outros pratos aqui embaixo relacionados à lasanha. Nossa, guisado de frango, vou entrar no guisado. Assim você vai. Falando isso porque é exatamente assim que a gente pesquisa. A gente vai vendo as fotinhos, os nomes e a gente vai. Clica. Daqui um pouco você não lembra mais nem da beterraba. Você vai dizer assim, meu Deus, mas que foi a primeira coisa que eu pesquisei? Eu queria tanto fazer aquela receita de beterraba. E aí você começa a voltar, não volta nunca mais para aquela primeira coisa que você pesquisou, que você já passou muitas outras, né? Depois disso. Então, quando vocês gostarem de uma receita, por mais que vocês não forem fazer naquele momento, a gente pode ter uma forma de achar ela mais fácil depois. E como a gente faz isso? Criando pastinhas, igual que a gente tem no computador, que a gente cria pastas de documentos, a gente cria pastas de receitas dentro do aplicativo. Isso não funciona na máquina. A gente vê as pastas na máquina, mas a gente só cria pelo aplicativo ou pelo site, tá? Então, vou voltar lá na beterraba, né? Já que a gente gostou dela para o primeiro. Vou usar essa daqui, porque senão depois vocês vão achar que eu já tinha colocado a beterraba ali, vocês vão ver que não. A beterraba já sumiu de lá também. Então, ó, vou adicionar, vou colocar, clica aqui no adicionar, e isso vale também, a de beterraba está até aqui, ó. Vale aqui, ó, no aplicativo também, é só clicar em adicionar, e vai abrir o mesmo menu.
marcador, adicionar a uma coleção, a lista de compras, a minha semana ou a receitas criadas. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar a uma coleção. Essas pastinhas se chamam coleção. Então, quando eu clico aqui, adicionar a uma coleção, ou aqui, adicionar a uma coleção, no meu caso, eu já tenho pastinhas. Então, olha lá as minhas pastinhas, ó. Então, eu tenho várias pastinhas, estão até bem bagunçadas, pobrezinhas. Uma hora eu chego nelas para arrumar, porque eu vou criando tanta pasta e eu estou deixando tudo aleatório. O que é o ideal? Claro que cada um vai criar, a gente pode criar até 40 pastas de receitas e cada um vai criar com o nome e com a composição que quiser. É a sua forma de guardar essas receitas. Então, por exemplo, posso ter uma pastinha legumes e tudo que se relacionar a legumes eu colocar lá. Ou sopas, e aí eu vou colocar sopas. Posso ter doces, eu posso ter bolos, posso ter uma carne vermelha, eu posso ter só proteínas. Cada um cria a pastinha do jeito que achar que é melhor e vai guardar essa receita lá. Então, por exemplo, eu vou colocar essa receita da beterraba, eu vou colocar dentro da minha pastinha aula. Ó, é só clicar, ela já entra. E essa mesma de guisado, eu vou colocar na mesma pastinha. Pastinha aula, tá aqui ela, ó. Clique em cima, ó, a lista de receitas foi atualizada com sucesso, tá? O que vai acontecer? Você vai criando, vai pesquisando e vai guardando. Qual é o objetivo disso? Que quando você quiser localizar uma receita que você gostou muito e que você guardou, vai ser mais fácil. No celular, na barra, na parte de baixo do aplicativo, tem o explorar, pesquisar, minhas receitas, minha semana e compras. Quando vocês clicam em minhas receitas, as pastinhas estão aqui. Ó, as pastinhas estão todas aqui. Em minhas receitas. Isso, essa aí, aqui, ó. Essas são as pastinhas. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma coleção inteira salva. Eu posso entrar na coleção Risotos do Brasil e salvar ela inteira. Ou eu posso ter as minhas pastinhas com os meus nomes e com as receitas que eu estou escolhendo de onde for. Porque eu posso misturar. Eu posso pesquisar uma receita que é lá da Alemanha, eu gostei muito dela, coloco dentro da minha pasta, que eu vou localizar mais fácil. Qual é o objetivo de localizar mais fácil? Uma vez que ela está aqui, eu não preciso mais ficar procurando, vou fazer por ali que vocês vão enxergar melhor. O que vai acontecer? Ó, aqui no site, as minhas receitas. Elas criadas. Então, aqui, ó, pastinha aula. Quando eu clico na pastinha aula, aqui as duas que eu acabei de colocar, ó, uma eu coloquei pelo aplicativo e a outra eu coloquei pelo site. Tá? Elas aparecem automaticamente. Vai ser mais fácil de eu localizá-las na máquina, se eu quiser. Onde eu localizo essas mesmas pastinhas na máquina? Então, no display, na tela da máquina, no lado superior esquerdo, naqueles 3 risquinhos que tem, você clica aqui, vai abrir o menu. Aqui, a gente vai clicar no primeiro item, Minhas Receitas. Aqui, esse Minhas Receitas, é exatamente o Minhas Receitas daqui ou do site, tá? Que é esse que a gente abriu as pastinhas. Quando eu coloco Criações Criadas, são as minhas pastinhas. Então, você consegue ver mais fácil. Então, ó, eu vou abrir a pastinha Aula. Vamos ver se ele já atualizou. Ó, aqui, ó. O guisado de frango com o feijão branco e a sopa de beterraba. Já estão dentro dessa pastinha. Já está aparecendo aqui. Então, o que vai acontecer? Ao invés de eu ter que abrir a linha de pesquisa, digita, o processador é mais lentinho, tal. O que você faz? Faz no celular, digita no celular, pesquisa no celular, colocou na pastinha. Acha a pastinha, clica na receita e ela já está pronta para começar a cozinhar. Tá? Tem uma outra forma também, eu não preciso necessariamente guardar a receita que eu quero fazer. Isso não é obrigatório, tá? Não preciso encher as minhas pastinhas com as receitas. A gente fala das pastas principalmente para quando a gente gosta de determinadas receitas e às vezes a gente está pesquisando, mas você não vai necessariamente cozinhar naquele momento, você vai cozinhar depois. Então você vai achar mais fácil, tá? Mas, por exemplo, não, eu estou pesquisando
eu encontrei lá o guisado de frango e eu quero cozinhar ele hoje mesmo. É agora que eu quero fazer, tem os ingredientes e tal, vou fazer ele. Então, ao invés de eu pesquisar do zero a receita, ou eu não coloquei na pastinha, imagina que não está lá na pastinha. Para eu achar ela mais fácil, quando eu faço a pesquisa pelo aplicativo, por exemplo, entrei na receita, eu venho aqui e coloco em cozinhar hoje. Vou pegar aqui pelo aplicativo. Nem cliquei ali, tá? Eu vou fazer direto pelo celular. Então, eu entro na receita e vai ter aqui o cozinhar hoje, que é o botãozinho verde. Clicou em cozinhar hoje, a receita foi adicionada ao menu semanal hoje, tá? Onde eu vou achar ela na máquina? Então, imagina que, vi que eu tenho todos os ingredientes, cheguei em casa, vou cozinhar essa receita. Então, zerei, né? Saí das pastinhas, vou de novo aqui no menu definições, minha semana, e aí ele vai abrir para mim. Se eu já tenho um cardápio pré-definido, ele vai abrir o cardápio, que eu vou falar para vocês como a gente faz, mas a primeira receita é o cozinhar hoje. Então, eu só clico e começo a fazer a receita. Tá? Então, essa é a facilidade que a gente vai usando no dia a dia para ser mais rápido de ter as receitas à nossa mão. Eu não preciso chegar em casa, eu vi a receita do guisado, aí eu comprei os ingredientes. Agora eu vou ter que pesquisar ela na máquina, daí você fica aqui tateando. Os botõezinhos do teclado da máquina não são a mesma resposta do que a gente tem no celular. Aí você clicou na letrinha do lado, aí vai ter que voltar. Aí o processador não tá, ó, o Wi-Fi não tá com um sinal tão bom. Aí fica lá. E a gente zera tudo isso quando a gente faz a seleção no aplicativo, jogou em cozinhar hoje e aí ele já entra na máquina, tá? Não tem problema nenhum, elas vão acessar o mesmo. Pro aplicativo, baixa o aplicativo e coloca login e senha o mesmo, o mesmo. Que aí vai estar tudo integrado, vai ter toda a mesma informação nos dois aplicativos, não tem problema nenhum, tá? É o mesmo, tem problema. Dois celulares diferentes é o mesmo login. Porque dessa forma, o que um ou outro pesquisar vai estar sempre concentrado no mesmo equipamento. Então, não tem problema ter mais de um aplicativo, desde que use a mesmo login e senha. Uhum. Porque se ele coloca numa pastinha e vocês, ou no cozinhar hoje, vocês vão acessar do mesmo jeito. Servir a focaccia, Nancy? Muito bem, meninas. A Nancy fez uma focaccia especialmente para vocês. Receitinha do Cookie Do. Diga. Adriana Rezende está perguntando onde na TM6 encontra as receitas que não são do Cookie Do. Adriana, quais receitas você quer que não estão no Cookie Do? Porque todas estão no Cookie Do, tá? A gente tem, por exemplo, as receitas do livro que acompanha a máquina, o ABC da Thermomix. Quando vocês compram a TM6, vem com esse livro com a capa branca. A TM5 era com a capa verde. Os dois livros estão no Cookie Do e estão disponíveis na máquina. Então, onde eu encontro eles? Eu não preciso eu não preciso nem entrar no Cookie Do. É mais fácil, está lá nas nossas receitas no menu definições. Então, lá no menu definições, minhas receitas, coleções salvas. Aqui dentro sempre vai ter ABC da Bimbi e ABC da Thermomix, que é o ABC TM5 e ABC TM6. Então, essas receitas a gente acha até bem mais fácil. Como é uma pastinha já criada, que a gente não precisou criar, ela já vem pronta para a gente, tá? Não sei se eram exatamente essas, Adriana. Se não forem essas que você estava querendo, daí você escreve que a Elines me passa, tá? Acho, então acho que eram essas mesmo. Então, essa facilidade de a gente já, né, encontrar rápido uma receita é super legal, porque dá esse dinamismo. A gente não precisa ficar procurando do zero na máquina. Agora, vamos imaginar assim. Eu quero cozinhar. Coloquei até para cozinhar hoje esse guisado já. Acho que eu estou lá no meu horário de almoço no trabalho.
e tenho que passar no mercado, porque eu já sei que eu não tenho esses ingredientes em casa. Então, eu vou precisar de uma lista de compras. Aí imagina que você tem que pegar o papel, né? E aí você tem que ficar lá anotando na mão, na lista e tal, tal, tal. Nada disso. Você faz a lista e depois compartilha ela pelo próprio WhatsApp. Então, como que a gente faz? Clica em adicionar. Vou fazer também pelo aplicativo, mas é igual ali. Então, ó, adicionar lista de compras. Deixa eu ver se a minha lista de compras não está cheia de coisa, porque eu vou colocando tanta coisa nas aulas, mas acho que não, acho que está vazio. Coloquei lá, eu só clico, lista de compras, ele já entra. Aonde eu vou achar essa lista? No caso do aplicativo, na barra embaixo, o último item, que chama compras. Clicou em compras, já está aqui a lista. A receita, você tem que colocar alguma receita lá. Ah, então, você, uma, duas, três, 10 receitas, quantas receitas você quiser. E aí, o que ele vai fazer? Vou abrir ali que vai ficar mais fácil de vocês verem. E aí, o que ele vai fazer? Ó, lista de compras está aqui na minha lista, ó. Ah, eu tenho mais coisa, eu imaginei que eu tinha. Deixa eu tirar. Não, eu vou até mostrar assim para vocês entenderem quando a gente tem mais do que uma receita. Vou mostrar a minha lista, vou abrir ela. Ó, eu posso ter a lista por categoria ou por receita. Eu tenho 3 receitas que eu coloquei na minha lista de compras. Ó, eu tenho mousse de chocolate, que já estava, e a sopa de abóbora e gengibre. E agora eu acabei de adicionar o guisado de frango, tá? Então, se eu for por categoria, ele vai somar todos os ingredientes que forem os mesmos. Então, se eu tiver farinha nas 3 receitas, ele já vai me dar o total de farinha que eu preciso, tá? E vamos supor, eu estou em casa, ou tem alguém em casa. Eu mando essa lista para a pessoa e ela vai conseguir olhar, ou eu mesma estando em casa, eu vou olhar quais são os ingredientes que eu tenho em casa. Então, quando eu estou com a lista na mão, por exemplo, fui lá na minha despensa, cenoura eu tenho, não preciso de cenoura. Dá um cliquezinho aqui em cima, a cenoura some da lista. Alho eu tenho também. Então eu tiro ele da lista. É só clicar em cima, ó. Tudo que eu tenho em casa, ó, clique em cima e ele vai saindo, ó. Ele vai sumindo. Aí vamos dizer que você clicou em um sem querer. Putz, ovo eu não tenho, eu errei, eu tenho que voltar o ovo para minha lista. É só ir para a parte de baixo, aqui, ó. Itens que tem. Aí, na realidade, você clica de novo aqui, ele volta para a lista. Colocar cozinhar hoje ou adicionar? Adicionar. Você não precisa colocar para cozinhar hoje. Agora, é adicionar a lista de compras. Que vamos supor, você quer fazer uma lista, mas não necessariamente você vai cozinhar hoje. Isso, aí vai aparecer a lista. Aí vamos dizer, você quer mandar para o marido. Você sabe que o marido vai conseguir fazer as compras. Aqui nessa parte de cima, ó, não sei se está aparecendo aqui. 3 bolinhas. Partilhar. Quando vai no partilhar, já abre a opção, por exemplo, do WhatsApp. E aí você manda para a pessoa pelo WhatsApp. Tá? Então é bem prático, né? O pessoal que está em casa acompanhando também, coloca lá no WhatsApp e a pessoa recebe a lista. Clica, né? Que eu acho que essa parte eu estava ali com as meninas. Ó, então, na lista de compras, se eu tenho um ingrediente em casa, então, por exemplo, cebola eu tenho em casa, clica na cebola, ela sai da lista. Ovo eu tenho em casa, sai da lista. Mas se sem querer você clicou e você quer voltar com aquele ingrediente, vai até a base da lista. Ele vai ter aqui, ó, itens que tem, que é supostamente o que eu tenho em casa, né, que eu estou tirando. Então, por exemplo, o ovo, eu clico em cima, ele vai voltar para minha lista original. Ele vai aparecer aqui, aqui ele, ó, tá? E isso vale por categoria, que é onde ele soma os ingredientes iguais, ou por receita, que daí ele vai estar separadinho e eu consigo ver o que tem de ingrediente em cada uma das receitas. Tá? A gente pode escolher a forma de visualizar isso. Então, essa é uma praticidade, só de ter a lista de compras também já ajuda um bocado. Você não precisa ficar somando ingrediente.
escrevendo na mão, escrevendo na porta da geladeira, né? Mandando sinal de fumaça. Agora a gente manda a lista pronta por WhatsApp, está tudo resolvido, né? Agora vamos imaginar assim, como a gente estava falando, mas não necessariamente eu vou cozinhar hoje essa receita. Me interessei por ela, até por várias outras, mas eu não queria cozinhar hoje. Vou no final de semana eu vou fazer. Estou pesquisando hoje e quero cozinhar ela no domingo. Como eu faço? Aí a gente começa a montar um cardápio. Então, esse cardápio ele pode ser simplesmente para cozinhar aleatoriamente, em algum dia que eu vejo que eu tenho disponibilidade, ou para pessoas que acabam se dedicando um pouco mais, montar efetivamente um cardápio do dia a dia. Porque eu posso colocar dentro do cardápio, vou mostrar para vocês, opções de café da manhã, de lanche, de almoço, de café da tarde, de jantar. Então, se a pessoa tem essa disponibilidade, tem algumas pessoas que gostam, né, de montar já o cardápio do que vai fazer a semana toda, muitas vezes até de segunda a sexta, para manter uma refeição mais equilibrada e no sábado e domingo dar uma passeada. Então, você pode já ter esse cardápio, é fácil de montar, porque vou mostrar, a gente vai clicando nas receitas, e isso vai aparecer na tela da máquina. Então, vamos supor, eu tenho uma pessoa em casa que me ajuda e que cozinha para mim. Ela simplesmente vai clicar na receita. Hoje é quinta-feira, eu cheguei para trabalhar, vou fazer o almoço. Quando eu abrir aqui, quinta-feira, vai aparecer quais são as receitas que eu tenho que cozinhar. E se eu já fiz a lista de compras, já está tudo organizado. Então, quer dizer, isso agiliza muito. Então, como que a gente monta isso, tá? Eu vou abrir por aqui, mas a gente faz também pelo aplicativo, é tudo igual. Cadê lá a nossa receitinha que a gente estava? Aula. Aqui. Então, imagina que eu vou colocar essa receita aqui para cozinhar, vou abrir ela, no domingo. Então, eu vou clicar em adicionar, ele vai abrir o mesmo menu que antes, adicionar a minha semana, e aqui eu escolho a data. É simples assim, só escolher a data. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar dia 27. Guardar. Tá? Agora eu vou fazer uma pelo aplicativo para vocês verem que é a mesma coisa. Deixa eu voltar, vou pegar uma diferente agora. Vou pegar uma sopa de abóbora, manteiga e gengibre, que está aqui na minha pastinha. Tá? Vou fazer aqui, que daí o pessoal de casa também consegue ver. Então, vou clicar em adicionar a minha semana. Agora eu vou pensar assim, essa sopa vou comer amanhã à noite. Sexta-feira à noite, já estou cansada a semana inteira, correndo, trabalhando, vou comer uma sopinha na sexta-noite. Então, vou colocar ela para o dia 25. Clicou no 25, guardar, já está lá. Conseguiram? Isso. Minha semana, já colocou lá. Agora a gente vai chegar lá. Adicionou uma. Achou, viu? Minha semana. Agora, você escolhe o dia que você quer fazer ela, só para a gente testar. Coloca dia 31, só para a gente sair do dia de hoje, para você ter essa visualização e guardar. Pronto. Aí, onde a gente vai achar tudo isso? Na barrinha de baixo, minha semana. Clica ali nesse calendário, elas já vão aparecer. E aí tem duas formas de visualização. Eu já mostro para o pessoal de casa. Tem duas formas de visualização. Eu vou ver assim em lista, ou clica aqui e ele muda e ele vai mostrar como se fosse um calendário mesmo. Tá? Ó. Então, deixa eu voltar. Estou aqui na receita. Clica em minha semana. Tem, então, aqui os dias que eu selecionei. E se eu quiser, ó, aqui, ó, domingo, dia 27, o guisado, e se eu quiser mudar a forma de visualização, só clica aqui e a gente vê ela em linha, tá? E vou colocar aqui, que daí também todo mundo já consegue ficar vendo lá, ó, minha semana. E tá aqui elas, ó. E o que acontece? Agora eu vou colocar mais coisas. Eu coloquei só uma para o dia 25, né? Uma para sexta e uma para domingo. Agora eu vou pesquisar aleatoriamente qualquer outra receita aqui, é só para a gente ir colocando arroz negro
com lula e camarão. Nossa, isso está muito apetitoso, né? Tô achando que eu vou começar na sexta-feira. De entradinha a sopa, depois eu já vou para essa. Acho que vai ser melhor, né? Então, o que que eu vou fazer? Adicionar minha semana, escolho a sexta-feira, guardar. E eu posso colocar todas essas datas. Então, eu posso montar um cardápio do mês todo, se eu quiser, né? Se eu tiver essa disponibilidade de já planejar tudo isso, já posso deixar tudo organizado. Então, eu coloquei 2 receitas lá no dia 25. Agora, eu tenho uma segunda receita lá. Então, vou atualizar ele. Aqui, ó, já está aqui o arroz, ó. Eu só cliquei, né, para ele se atualizar. Ah, e ele já está até me sugerindo ali em cima, ó, para eu adicionar na lista de compras, aqui o desenho das comprinhas. Então, se eu clico aqui, esse sistema, ele é como qualquer outro sistema que a gente tem no celular, aplicativos que a gente tem no celular, é muito intuitivo. Então, né, as figuras são todas muito similares, então você vai indo por aquilo que a gente já conhece. Então, já adicionou, já está lá na minha lista de compras, aqui, ó, arroz negro, a sopa, inclusive, eu já coloquei ela 2 vezes, porque ela já estava, mas né, depois eu posso entrar e posso tirar. Então, essa é a praticidade. Agora, a gente até então só mexeu no celular, né, ou no site. Como é que eu vou visualizar tudo isso aqui na máquina? Então, a gente viu como a gente cozinha hoje. Vamos retomar. Menu de definições, minha semana. Os menus são sempre os mesmos. Então, se eu usei menu minha semana no aplicativo, é menu minha semana que eu vou encontrar na máquina. Ó, o cozinhar hoje, que já estava, que a gente já tinha selecionado, e agora eu já tenho aqui o que eu vou cozinhar no dia 25, as 2 receitas, e no dia 27. Então, se eu clicar aqui na receita, eu já começo com o passo a passo, né? Começa a cozinhar e aí já vai seguindo a sequência dessa receita, tá? Então, essa é uma praticidade super bacana que a gente tem de ficar mais ágil na hora de pesquisar, gostou de uma receita, colocar ela para ela ser executada e guardar nas coleções, nas pastinhas, para localizar mais fácil depois. Uma vez que passou, por exemplo, eu coloquei para cozinhar hoje, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês. Coloquei para cozinhar hoje essa daqui, né? A do guisado de frango. Amanhã, quando eu ligar a máquina, ela já não está mais. Ela já não está mais, porque ela está programada para hoje. Então, amanhã já foi. Ela já passou. Por isso que eu falo, receitas que a gente gosta, ou que eu ainda não fiz, mas eu já achei bem interessante, quero fazer, guarda nas pastinhas. Tá? Porque é dessa forma que a gente vai achar elas mais fácil. Posso sempre pesquisar do zero, não tem problema nenhum, do zero. Digita lá beterraba e começa a pesquisa, digita frango e começa a pesquisa, mas dessa forma vai ficando mais fácil, tá? Porque a gente só consegue ver o adiante, o que passou daí do calendário já não vai mais ter. Uma outra coisa que é importante, que a gente sempre sugere, avaliem as receitas. Quando a gente entra numa receita, e, por exemplo, a gente fez essa receita, né? Então, poxa, eu fiz o guisado realmente hoje à noite, terminei de jantar. Entra lá no aplicativo e dá uma avaliação. A avaliação é super simples, você só vai clicar em cima das estrelinhas. Ah, então, no aplicativo. Cadê? Ai, gente, onde é que está o avaliar? Ah, aqui em cima mesmo. Ó, nas próprias estrelinhas, eu tô ficando doida, tava procurando o item. Na própria estrelinha, você clica na estrelinha e você escolhe quantas estrelinhas você quer dar para aquela receita. Por que que isso é importante? Na própria receita, vai na receita. Isso, aqui. Clica na estrelinha, em qualquer receita, só para você ver. Clica na estrelinha. Ele vai te dar a opção de avaliar, tá? Por que que isso é importante quando a gente vai fazer a avaliação? Porque uma das formas de a gente pesquisar a receita
é ver se ela está bem avaliada ou não, de a gente escolher. Ela já está avaliada, né? Mas aí a gente vai lá, poxa, eu fiz essa sopa de beterraba, eu vou dar 5 estrelinhas. Ela é muito boa. E pronto, só isso. O que vai acontecer? Isso vai para o banco de informações geral do mundo inteiro. Então, quanto mais avaliada é aquela receita, significa, né? Se eu pego uma receita que tem 1 estrela, ela não é muito boa. Você não vai perder tempo, né? Por algum motivo, ela não está indo muito bem. E a quantidade de avaliação que ela tem. Então é legal fazer isso, né? Claro que não é obrigatório, mas a gente sugere que faça essas avaliações, até porque aí uma parte que muitas vezes os clientes não sabem, mas a gente tem acesso a um sistema de avaliar quais são as receitas mais bem avaliadas. Não, vocês não têm acesso, a gente tem internamente, que são parâmetros de marketing, assim. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, sei lá, vou dar um chute. Aqui no Brasil, a sopa de beterraba tem 5 estrelas e tem 200 avaliações. Poxa, o povo do Brasil gosta de beterraba. Então, a gente consegue desenvolver novas receitas vendo esse perfil de público. Eu dei o exemplo da beterraba, mas não é realmente a receita mais bem avaliada, né? Porque beterraba não é tudo isso para todo mundo, claro que a gente gosta, mas a gente sabe que não é, né? Não é como um hambúrguer, digamos, né? A receita mais bem avaliada no Brasil é molho de tomate. Molho de tomate. E é a mais executada também. Molho de tomate e arroz branco. São as duas mais executadas. Então, isso é similar em outros países também. Ele fica mais ou menos por aqui. Na Espanha fazem muito a receita de lasanha, também é uma receita bem legal de fazer. Então, com esses parâmetros, a gente consegue tendo algumas noções que são interessantes. Por isso que a gente recomenda avaliar. Não é obrigatório, mas é legal, porque assim a gente vai tendo o feedback. Bom, então aqui em linhas e receitas, então toda vez que a gente clicar em explorar, tanto né, no site quanto aqui no aplicativo, em explorar, então a gente vem para a parte inicial desse sistema. Aqui a gente sempre vai ter dentro do aplicativo, por isso que eu acho que é melhor até de pesquisar aqui na máquina, coisas que vão além das receitas. Então, a gente tem artigos, a gente completou 10 anos de Cookidoo, então tem um artigo falando sobre isso. Tem, por exemplo, as melhores recomendações para você, receitas inspiradoras, compartilhe receitas. Então, tem vários artigos que são acrescentados mensalmente sobre algum determinado assunto que a gente pode explorar e ler. Né? Claro, a gente sabe que a gente não tem mais tanto tempo disponível no nosso mundo, né? A gente está sempre correndo. Mas, como está na palma da mão, a gente muitas vezes pode visualizar essas informações. E uma coisa que é interessante das receitas é que a gente tem agora um sistema de dosear a receita. Então, eu posso porcionar a receita. Inclusive, é um dos artigos que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Nem sempre a receita já está na medida porcionada, que é isso que eu vou mostrar. Vou pegar uma aleatoriamente aqui. Deixa eu ver se essa de beterraba tem. Não, ela também não tem. Eu vou mostrar primeiro uma que tenha, e aí depois eu mostro a que não tem. Risoto tem? A de parmesão? Deixa eu entrar nela. Eu não sei se eu tenho ela na pastinha. A gente fez, vou te mostrar. Já volto no risoto, então, tá? Ó, pesquisa por massa pizza. Ó, massa de pizza. Essa é. Não. Mas aí eu vou te mostrar uma que está em português, já chego nela. Como focaccia daí. Focaccia. Quer ver essa aqui, ó? Deixa eu colocar ela aqui. Focaccia de cebola. Essa aqui, ó. Focaccia com cebola. É o nome correto dela. Essa massa também é bem maravilhosa.
E aí ela é específica a montagem de focaccia. Aquela massa de pizza que eu estava mostrando para vocês, que é a que a gente usa aqui, ela é uma massa super simples, só vai em 2 minutos na máquina, deixa fermentar e a gente abre ela como pizza, então eu posso abrir com o rolo, ou eu posso bolear como pãezinhos, ou a gente abre como uma focaccia. A gente coloca na forma, abre com os dedinhos mesmo, coloca um pouco de sal, enfim, a cobertura que quiser, e aí vai para o forno. Tá? E essa daqui especificamente é uma focaccia, realmente como receita. E também fica incrível essa massa. Também a massa em 3 minutos. É bem rapidinho. Então, vamos ver o porcionamento. Então, aqui, essa receita de risoto é só para dar o exemplo para vocês. Como que eu vou saber se uma receita troca a quantidade ou não? Nem todas as receitas a gente duplica, né? Então, assim, o que eu recomendo? Se você tem dúvida se você pode aumentar a quantidade daquela receita ou não, pergunta para o consultor que fez a venda da máquina, porque são pessoas que já trabalham há muito tempo com a máquina, então tem uma noção. Se porventura ele não tiver noção, ele vai entrar em contato aqui com a gente vai responder se pode ou não. Por quê? O copo tem um volume de 2,2 litros. E dependendo do que eu fizer, não adianta eu colocar 2,2 litros. Molho de tomate. Eu tenho que ter um espaço para ele ferver. Se eu completar o copo com o tomate, ele vai transbordar, né? Então, por isso que tem que ter alguns cuidados. E essas informações, esses cuidados, encontra lá no onde a gente estava vendo os artigos, tem o artigo sobre dosear receitas. Então, até tem essas instruções, tá? Agora, vamos imaginar que você está pesquisando da forma como a gente estava fazendo antes, e você encontrou lá uma receita, que eu vou usar essa daqui como exemplo, e você quer saber se tem outras quantidades de porção. Essa daqui, ela tá para 4 porções, é assim que ela aparece para mim. Para eu saber se ela tem outras quantidades, eu clico em cima dessa porção. Ó, e aí ele abriu para mim. Ele faz para 2, para 4 ou para 6. Ah, eu queria fazer para 8. Nesse caso, não tem. Tá? Porque a gente já tem algumas receitas que já estão previamente com porcionamentos diferentes. Então, tem para 2, para 3, para 4, para 6, para 8. Tem receitas também para 8, né? Mas nem todas são para 8. Então, eu consigo identificar. Agora, imagina assim, eu quero fazer esse risoto, mas eu quero fazer só para 2 pessoas, só eu e meu marido. Então, vou perder tempo de fazer para 4 pessoas. Então, você seleciona aqui, número 2. Ó, tá vendo que ele já mudou ali para 2 pessoas? Então, se eu já for adicionar ela para cozinhar hoje... Ah, inclusive agora o meu mudou para inglês. O meu adora mudar para inglês. O meu cookie do é meio doidão. Quando eu venho, então, aqui a minha semana de porcionar, eu acho que sim, se eu não estou enganada, sim. Aqui, ó, consegue. Na própria máquina, ó, você seleciona aqui, eu salvei para fazer como 2, né? Clica em cima, ó, chegou mais gente. Clica em cima, vem aqui, por exemplo, para 6, aplicar, e aí ele já vai alterar toda aquela receita para 6 pessoas. Ele já faz a adaptação, tá? Mas assim, não são todas as receitas que tem já só escolheu ali e está pronto. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu pegar uma receita que não tenha isso, deixa eu voltar, vou pegar uma outra aqui aleatória. Agora eu vou pegar qualquer uma das que estavam lá. Vou entrar nela, então, que a gente estava na própria, a de cebola, né? Bora nela. Vamos aqui nela. Ó, então aqui, ela tá para 16 unidades, tá? Que são 16 porções quando você vai servir, tá? Quando você clicar, o que vai acontecer? Isso vai acontecer aqui no aplicativo também. Deixa eu achar ela aqui. Focar na linha de pesquisa.
Eu entrei nela. Eu já vi. Ah, aqui, porções. Isso, porções. Clique em cima. Isso. Que as doses não são certas, né? Isso, vai clicando no dosear, ó. Então, se eu vou fazer isso pelo aplicativo, ó, clica aqui no 16, e aí, esse daqui ele não tem, não foi aquela 8 ou 16 e tal. Isso, aí dosear receita. O que acontece? Quando você entra, ele vai te dar uma explicação do que você pode fazer. Então, nesse caso aqui, essa receita é da sua responsabilidade, não foi revisada pela equipe, iniciar. Vai indo adiante. Tá vendo que ele te dá a opção 8, 9, 10, ele te dá uma prévia. Então, por exemplo, se eu clicar em 8, eu quero fazer uma focaccia pequena, que é metade, né? Clica em 8, tá vendo que ele já faz o dimensionamento da receita, ó? Ele faz o dimensionamento, tá? Então, apesar de ela não ter sido testada, você já tem um dimensionamento. Se você clicar em guardar, você já vai estar com ela salva agora dentro do teu Receitas Criadas, que é o próximo item que eu vou explicar para vocês, com essas novas medidas. Então, assim, ela não vai aparecer no teu Cookdo, lá, pesquisa geral, com as 8, que nesse caso aqui, eu selecionei para 8. Mas ela vai estar no teu Receitas Criadas e você consegue fazer a receita. A gente vai fazer ela agora. Já vou salvar ela aqui, ó. Então, focaccia com cebola para 8 porções. Eu vou colocar assim porque depois vocês vão identificar. Aqui apareceu em italiano. Aqui, ó. 6, mas... Memória. Essa daí já tá, ó. É uma receita italiana que já tá. 4, 6 e 7. Ela te dá a opção. Você não entrou na português, né? Tá. Então, ó, já tem uma que já tem porcionamento já pronto. Mas italiano já estava lá, estão na frente, né? Agora, se eu não tiver, você vai salvar ela, coloca o nome que você quiser, enfim, e dá o concluído, tá? Concluir. Agora eu vou mostrar onde a gente vai achar isso. Por quê? Quando a gente cria uma receita, e a gente pode criar uma receita do zero. Eu vou até começar falando da receita do zero, tá? Depois a gente chega lá nessa focaccia que eu coloquei no Criadas. Então, assim, a gente tem uma opção no Cookdo hoje que é de criar receitas. Então, acho que até vai ser mais fácil de eu mostrar para vocês primeiro por aqui. Depois a gente vai lá, porque já que, né, que vocês estão com o celular, vai ficar mais fácil. Então, assim, quando a gente clica em Minhas Receitas, aparecem as nossas famosas pastinhas, certo? Deixa eu sair, pronto. Estamos lá nas pastinhas, tá? Minhas Receitas. Tá vendo que aqui embaixo tem um botão verde? Criar lista de receitas. Então, não, mentira, eu tô falando no lugar errado para vocês. O lista de receitas é dar uma nova pastinha. A gente não vai, a gente já montou pastinha. Isso, com o pincelzinho, exatamente. Então, assim, dentro de minhas receitas, tá? Deixa eu ir mais pertinho, pessoal, ver? Dentro de minhas receitas, que esse aqui, ó, vou sair, ó, entra aqui, minhas receitas. A gente tem todas criadas e guardadas. E a gente vai agora clicar nesse pincelzinho aqui, ó, que é o Receitas Criadas, tá? Entra aí nele, eu já tenho algumas lá. Ó, eu já tenho elas aqui, ó. Tá vendo que já apareceu até a minha focaccia aí, né? Mas nós falaremos dela depois, tá? Então, o que que acontece? Aqui dentro, a gente pode ter até 100 receitas que a gente cria do zero ou que a gente salva de alguém. Então, por exemplo, eu posso pegar, como a gente tem aqui, ó, a gente tem uma pizza, uma massa de pizza aqui, ó, napolitana, que inclusive é a nossa aula de workshop desse mês, na quarta-feira da semana que vem, a noite da pizza. Então, essa é uma receita do José Roberto, que é consultor da Thermomix. Ele tem essa receita criada na pastinha dele, ele compartilhou comigo e eu salvei a receita dele na minha pasta.
Então, se eu quiser, agora eu passo para vocês através do WhatsApp, entra na receita, salva e vai ficar no login de vocês. Ela não está no Cookidoo. Ela não está aberta no Cookidoo. Ela está dentro de receitas criadas de alguém e que a gente compartilha, tá? Mas não se preocupem que ela estará no Cookidoo. A gente já está providenciando para poder ter no workshop ela, já vai estar no Cookidoo. Mas isso é para mostrar para vocês que eu posso criar uma receita do zero, pego lá, sopa da minha mãe, como eu já fiz aqui, que eu já usei como exemplo, ó, bolo da minha mãe. Então, eu vou lá, coloco as receitas do bolo da minha mãe, coloco a programação. Ah, mas eu não tenho nem ideia. Lá nos artigos que a gente tem no aplicativo, explica como fazer isso. Ah, o que você usa e tal. E no próprio livro, a gente tem na parte inicial do livro várias informações sobre a máquina, que não são receitas, são informações de como o que é melhor, velocidade 1, velocidade 2, velocidade 10, velocidade 8. E aqui atrás também, nas últimas páginas, ó, tempo, quantidade, velocidade. Então, a gente pode ler essas informações que são simples, e não é bem pouquinho, é bem no início, bem no final do livro, que isso vai ajudar a gente a ter ideia. Ah, mas eu continuo sem ideia nenhuma. E se eu colocar e eu vou bater um negócio que não era para bater, estou com medo. Pergunta para o consultor, se o consultor não souber, vem para a gente, não tem problema nenhum. Que aí a gente vai adaptando, vai ajudando vocês a adaptarem uma receita. E essa receita vai ficar dentro do login de cada um. Ah, então, poxa, eu gostei tanto, aí eu posso compartilhar com você, ou com você, e assim por diante. Então, no caso da focaccia que a gente colocou aqui, que a gente salvou ela para 8, olha aqui, ó, já abro, ela já aparece para mim para 8 pedaços, porque eu já salvei ela para 8, tá? Era para, talvez a forma de pesquisa, vamos olhar. Vamos voltar. Vamos, volta, né? Oxi. E Que coloquei só focaccia e apareceu com cebola. aí já foi. Aí Tá, coloquei. coloca de novo, vamos ver. Focaccia, pode colocar só focaccia. Isso, seleciona aí. Ah, olha Deus. Não tem problema. Ó, vamos ver quais são os filtros que a gente tem aqui. Acho que eu não cliquei, Cris. Ver se tem algum selecionado. Todas as categorias, não. Não, vamos ver. Tem algum marcadinho aqui. Ó, ele está te dando a pesquisa em italiano. Então, vamos deixar só português. Mostrar. Aquela, ó. Focaccia com cebola. Essa aí. Tá? Então, tudo vai depender do filtro que está aplicado. Como estava aplicado o filtro italiano, ele está te trazendo as receitas que também estão em italiano. Tá? Mas aí você já tem uma versão em português, já fica melhor. Tá? Isso. Que aí você escolhe. Que tava aparecendo só os primeiros. Agora foi, né? Isso aí. Tá? Então, essa forma de a gente ter uma receita compartilhada é bem interessante, né? Porque aí você, uma vez que você fez o porcionamento que de repente não tinha, né, para aquilo, mas você já tem ali uma regrinha, ele te mostra como fazer isso, e quando ele dá essa regrinha, ele dificilmente vai dar, quer dizer, dificilmente não, ele nunca vai dar o dobro da receita, tá? Que é uma medida de segurança. Ele, por mais que ele avise que não foi testado e tal, ele não vai te deixar correr um risco de dobrar uma receita que possa dar problema na máquina, né? Então, o máximo para algumas receitas que pode acontecer é um aumento de 25%, tá? Que não chega no dobro. Então, é uma medida de segurança. E o que eu aconselho é assim, vai usando a máquina, vai entendendo o volume que os alimentos vão gerando nessa preparação. Mas, de fato, poxa, eu queria muito, sei lá, eu estou super acostumada a fazer uma X sopa lá,
queria muito fazer uma quantidade maior, eu vejo que sobra espaço no copo. Será que dá? Manda aqui para a gente, né? Então, assim, fala com o consultor, não conseguiu. O telefone onde vocês fazem a inscrição, o WhatsApp que vocês fazem a inscrição para os cursos, é a Marina que atende, ela está sempre atendendo, que ela fica na recepção. Ela encaminha para quem está mais perto para poder responder. Então, né? Ela muitas vezes não vai conseguir, tecnicamente, ela não tem essa informação, mas ela vai chamar quem possa responder para conseguir ajudar. Mas hoje já muitas receitas estão sendo já revisadas, então, assim, quando entrou essa opção do porcionamento, eu diria que foi no início do ano, eu acho que foi fevereiro ou março, a gente tinha, recente, a gente tinha, 100 receitas que tinham essa opção, isso pensando no mundo, não importa o idioma. Então, assim, começou com uma quantidade super pequena e está aumentando cada vez mais, né? Então, tem equipes que estão trabalhando em cima disso, mas imaginem trocar 95 mil receitas, né? Muita receita. Então, precisa de um prazo para que isso aconteça e, de forma geral, as receitas, elas atendem de 4 a 6 pessoas, que a gente vê que é um número legal para a população em geral. E eu sempre falo, é mais fácil fazer a receita pela metade do que dobrar. Tá? Sempre mais fácil. Às vezes é precisar ajustar um pouquinho no tempo. Então, sei lá, estou fazendo uma receita que pede 10 minutos de cocção, vou fazer metade, às vezes você vai colocar só 8. Você não vai diminuir pela metade também, porque senão às vezes não vai cozinhar. Risoto é uma receita que não importa a quantidade que você faz. Você faz 100 gramas de arroz ou você faz 400 gramas de arroz, são 15 minutos. Ela dá certinho, não importa a quantidade. Isso para grãos que sejam mais firmes. Pode trabalhar com 13 minutos que dá super certo para cozinhar o arroz, não importa a quantidade. Então, às vezes, depende um pouco do volume do que você está colocando junto. Estou fazendo um risoto só de queijo, que eu vou colocar queijo no final, ou não. Estou fazendo um risoto com cenoura, com brócolis, com vários legumes, com cogumelo. Tudo isso dá um pouco mais de volume. Às vezes, terminou os 13, prova o arroz. Está um firminho ainda? Coloca mais 1 minuto. Dá para a gente ir fazendo esse ajuste. Tá? Então, são coisas que a gente vai pegando. Ai, desculpa. No dia a dia. Garganta seca, né? Tanto que fala. Que mais? Minha semana, então, a gente passou. As minhas receitas também. Então, toda vez também que vocês quiserem limpar a listinha de compras, e eu estou mostrando aqui, mas serve para o aplicativo também, tá? Dá para limpar, dá para tirar tudo. Eu, por exemplo, eu vou só jogando lá, né? Vamos dar uma limpadinha, ó, limpa tudo. A lista de compras, ó. Entra em lista de compras lá no. Isso, limpar tudo, para, por exemplo, né? Você ficou colocando um monte de coisa aleatória e tal. Decidi não fazer, tal, tal. Ela limpa, ela fica zerada, tá? E todas essas projeções, então, que a gente faz via aplicativo, a gente coloca para cá, lembrando que onde a gente encontra no menu definições, minhas receitas ou minha semana, que são os 2 primeiros itens na máquina, e isso fica super fácil para a gente acessar. Minhas receitas, a gente encontra as pastinhas, essas coleções, ou as próprias receitas criadas que a gente tem, aquelas que a gente estava olhando antes, elas aparecem aqui também. Deixa eu abrir para vocês verem. A focaccia que a gente trocou para 8 porções, o bolo da minha mãe, todas aquelas receitinhas que a gente estava vendo antes. A gente consegue enxergar elas aqui também, acessar para daí poder fazer, né, o passo a passo da máquina. Deixa ela abrir. Então já vai aparecer aqui, iniciar a receita. E assim a gente começa cozinhando e ela vai te dando o passo a passo. O layout fica um pouquinho diferente do que é a receita original do Cook Do, mas dá para acessar a balança, a programação, tudo certinho e seguir exatamente aquela receita, tá?
Que mais? Deixa eu ver do menu. Ah, tem uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, que é assim, ó, quando eu entro em minhas receitas, ou quando vocês acessam aqui, vou mostrar aqui, vai ficar mais fácil. Qualquer receita, quando vocês clicam aqui em adicionar, se vocês clicarem aí no celular, vocês vão ver também. Tem esse marcador, ó, é o primeiro item. Aí todo mundo me pergunta, mas o que é esse marcador? É o favoritos. Quando você vem para a tela da máquina, é o favoritos, tá? Vocês podem. É como se desse um like, né, na receita. Então, quando eu clico no marcador, ó, foi adicionado ao marcador. Quando eu clicar aqui, ela já vai aparecer aqui. Deixa lá atualizar. Vamos ver se ela entrou aqui para baixo. Ó, tá vendo? Eu tenho um monte, ó, já tá aqui, ó. Tá aqui ela. Eu acho que o marcador não resolve tanto, porque fica tudo misturado. Todas as receitas que, teoricamente, você vai dando esse like, né? Vai dando essa marca, vai entrar na mesma pasta marcador, vai estar tudo misturado. Então, acho que separar em pastinhas fica mais fácil para a gente se localizar depois. Mas é uma forma, tá? Acho que passamos por todos os itens. Viu como não é tão difícil? Tem dúvidas em casa, Eline? Se alguém de casa tiver dúvida, pode mandar, que a Eline está aqui do meu ladinho, ela me passa, tá? E como eu falei no início da aula, eu acho que o importante é a gente saber usar para extrair ao máximo do investimento que a gente faz, né? E aí a gente enxerga o quanto realmente se torna prático. Então, você está num momento em que você teve 5 minutinhos, pesquisou receita, guarda numa pastinha, lança no seu cardápio, faz a lista de compras, você tem mais dinamismo para ir organizando o dia a dia da refeição, tá? Então, muito bem, meninas. Agora eu vou dar uma prova para vocês, né? Agora eu sento e eu vou começar a perguntar as coisas. Então, na semana que vem, na quarta-feira, a gente tem um workshop de pizza. A gente já está organizando, inclusive, para ter essa receita, que é a do Zé Roberto, no Cookidoo, aberta. Então, independentemente de vir ou não na aula, a ideia é ter o lançamento. Não necessariamente, às vezes, o lançamento é no dia da aula. Às vezes, é porque não é só o nosso trabalho, depende do trabalho de revisão de fora. Mas a ideia é ter já na semana que vem. E se vocês quiserem participar, quarta-feira, 6h30, está marcado, né? E a gente já está com a turma lotada, mas a gente tem uma lista de espera, então pode colocar o nome na espera, porque inevitavelmente algumas pessoas não vêm, a gente confirma no dia. Mas se tiver muita gente na lista de espera, a gente vai abrir uma outra turma também. Tá? Então aí a gente vai conseguir fazer. E tem online também, mas é que no online não vai comer, entendeu? E a gente vai fazer muita pizza. A gente estava testando ontem, a gente vai fazer muita pizza. Então, né, o presencial tem algumas vantagens. Tava gostoso, você comeu, né? É. Ah, é? Então, muito bem. Gente, obrigada, viu? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está sempre aqui à disposição. Tá bom? Obrigada. Aí agora eu vou mostrar o... Oi?